Sinceramente, eu nunca tinha perguntado, nem aos espíritos superiores, nem aos mestres, como começou o umbral, qual é a origem do umbral. E uma pessoa da nossa família ancestral, um ouvinte aqui, uma companheira dos nossos trabalhos, me perguntou. E eu levei essa pergunta para Baltazar, para mim foi uma surpresa. Eu disse, nossa, eu também nunca tinha pensado. Como é que teve uma origem disso, né? Como é que uma coisa dessa começou? Eles me informaram que o planeta Terra já teve muitas eras, né? Então, tem as conhecidas, por exemplo, Lemúria, Atlantis, porque são mais perto da gente, né? Então, tem muita coisa escrita sobre a era da Lemúria, sobre Atlantis, até chegar ao planeta Terra. Mas que já aconteceram outras eras, outras civilizações aqui nesse espaço do sistema solar que hoje nós chamamos de planeta Terra. E que o umbral tem épocas que ele existe e tem épocas que ele deixa de existir. Eu fiquei muito feliz em saber disso e perguntei quando ele não existe. E eles foram categóricos a dizer, quando a civilização, né, quando a civilização que ocupa esse espaço que hoje chamamos de planeta Terra, alcança uma determinada iluminação, como já alcançou outras vezes. Então, era conhecido e sabido por todos antes de entrar novamente na Era das Trevas, como nós entramos, e tudo indica que estaremos saindo na próxima década, não é? Antes de entrar nessa escuridão que nós entramos, todas as pessoas acreditavam na vida eterna. Então, desencarnar era exatamente isso, o corpo estava cansado, não é? A matéria já não aguentava mais ser utilizada para aquele processo de aprendizado, e todo mundo sabia que o pai, a mãe estava indo ao mundo espiritual descansar para voltar a reencarnar em planeta Terra. Não se tinha esse conceito de morte. Esse conceito de morte, de que nada existe, não é? De 2000 anos para cá é que foi aprofundado nisso. Que foi, mais uma vez, voltamos a ser doutrinados para não acreditar na vida eterna. E levamos muitos séculos assim. Muitos séculos. O conhecimento na vida eterna nos últimos 2000 anos era uma coisa assim dos ocultistas, das pessoas que se reuniam, porque se falasse sobre isso era perseguida por diversos tipos de inquisição, não é? E voltamos a falar sobre isso. E mais profundamente, depois de Allan Kardec, que sofreu diversas perseguições, ele, a esposa dele e os companheiros dele, por falar na existência do mundo espiritual, por falar em vida eterna. E acredito que ainda temos, não é, muita resistência. Se você fizer uma pesquisa na rua, você vai ver que todo mundo diz que acredita que existe vida depois da morte. A grande maioria acredita. Já foi feito pesquisas aí por grupos grandes de televisão que têm condição de botar uma grande pesquisa dessa na rua, e os números são sempre altos. Mas quando a gente observa a vida, não é, a pressa que as pessoas têm em viver o prazer da matéria, e a falta de, não digo de pressa, mas a falta de busca espiritual, a gente questiona. Será que quando as pessoas dizem eu acredito, elas realmente acreditam? Você acredita? Não é? Eu, até os meus 28, 29 anos, que a minha memória cósmica não estava ligada, eu tinha sérias dúvidas, embora eu visse os espíritos. Eu tinha um questionamento. Por que é que a gente, depois que morria, voltava para aqui? Né? Para quê? Para sofrer de novo? Então, eu ficava nessa dúvida. Depois que eu entendi qual é o processo da alma,
Aí eu passei a acreditar. E hoje, com essa mediunidade, com a minha missão espiritual, que é de ir ao mundo espiritual e testemunhar o que eu vi e o que eu ouvi, como eu faço nos meus livros e como eu faço aqui através das lives também, é óbvio que eu acredito, não é? Mas eu já acreditava antes. Foi mais uma confirmação. Então, o umbral, ele passou a existir a partir do momento, ele passa a partir a existir, isso é que foi mais impressionante para mim. Em cada era, quando se entra de novo na Idade das Trevas, onde não se acredita, Idade das Trevas é porque não acredita no mundo espiritual, só acredita na matéria, né? Os templos voltam a ser tijolo, voltam a ser templos materiais, entende? Nós somos doutrinados a não pensar num templo espiritual, a não pensar num pai espiritual, não é? A pensar em pais materiais, não só o pai que a gente encarnou, mas a pensar em padre. Padre, a palavra padre em italiano significa pai. Não é? A pensar em mitos, em pessoas. E isso também acaba diminuindo muito a crença, porque nós, seres humanos, temos tendência a erro. Quando as pessoas projetam uma coisa num líder espiritual, que esse líder espiritual tem os erros humanos, que a maioria das pessoas tem, há uma tendência a fé e a crença das pessoas a diminuírem, porque estão projetando também a sua crença em outro ser humano. Enfim, aí fica, né, esse jogo, não é? Mas o umbral, ele toma corpo, vamos dizer assim, ele começa a partir do momento que vai se caindo a crença na existência da eternidade. Então, as pessoas desencarnam muito despreparadas. Primeiro, elas vivem uma vida extremamente materialista. Tudo é a matéria, só a matéria tem necessidade. Já criamos nossos filhos assim. Você tem que ir para a faculdade porque o carro custa tanto, porque uma casa custa tanto. Né? Ou melhor, já se tem filhos assim. Né? Um filho, eu conheci um casal uma vez que me disse, um filho custa tanto. Como é que é? É porque eu já tenho que botar na natação, ou tenho que botar no balé, ou tenho que... Sabe, tem que ir. Então, nós somos extremamente estimulados só a pensar na matéria, só a pensar no dinheiro, o que vamos gastar, no status, não é verdade? Dificilmente a gente tem um estímulo cultural coletivo de se pensar na espiritualidade, de se pensar na vida eterna. Então, vivemos mal espiritualmente. Não é? Vivemos mal espiritualmente porque não cultuamos o espírito e as necessidades do espírito. Então, morremos mal. Saímos do corpo, largamos o corpo desencarnado e ficamos e agora? Não é? Não há ali não há em nós uma crença, um conhecimento do que precisamos fazer neste momento. Porque quando nós desencarnamos, para escrever Caminho de um Aprendiz, eu acompanhei, em média, 900 pessoas desencarnando. E dessas 900, só 15, ao desencarnarem, pararam, disseram, acabou minha experiência terrena. Eu estou aqui, já sei o que aconteceu, logo eu serei transportada para o mundo espiritual, e em segundos já foi. Não é? Só 15, 900 e tantas pessoas desencarnavam, não sabiam o que fazer, corriam para casa, achavam que as pessoas, a família não estava querendo ouvi-las, gritava de eu não estou sendo ouvido, eu estou ficando louco, as pessoas estão ficando loucas. O mentor vinha conversar, a pessoa não desencarnada não queria ouvir, eu não lhe conheço, saia daqui, saia da minha casa, nem deixava o mentor falar. Né? Nem deixava o mentor orientar, entendeu? Então, é assim que se começa a se ter o que se chama de umbral.